Olá, Rutes. Paz do Senhor Jesus. Venho trazer mais uma palavra aqui para o Sábado dos Sonhos. Estamos no final do mês de abril. Hoje é dia 23 de abril de 2022. Eu abri a palavra e saiu o livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Amém? Verso 18 em diante. Glória a Deus, vamos orar. Vou estar apresentando a vida de cada uma aqui neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresento para esta palavra, ó Pai, que saiu, ó Pai, agora, Pai, sorteio, do de repente, Senhor. Pai, eu não sabia esta palavra, Pai, mas que o Teu Espírito me tome neste momento para estar falando com as Tuas filhas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne em cada uma, Pai. Repreenda em nome de Jesus neste momento toda soberba, Pai, toda prepotência, Senhor, toda falta, Deus, de humildade, vai caindo por terra, Senhor. Dá um coração humilde e contrito, Senhor, porque este o Senhor não desprezará, ó Pai. Dá sabedoria, entendimento, Pai, nesta manhã, para falar dessa palavra de exortação, essa palavra de Romanos, ó Pai, uma palavra forte, ó Pai, que tem predominado nesses últimos dias, ó Pai. Ó Senhor, não é o meu querer, é o querer do Senhor, porque a gente não sabe, Pai, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe de nada, Pai. Sem Ti, Pai, aleluias, nada podemos fazer. Que Tu receba glória, que Tu receba louvor nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então eu levantei a palavra e ao abrir saiu Romanos capítulo 1. Amém? Não planejei essa palavra. Meninas, eu não planejo. Eu creio que Deus, Ele sempre traz uma revelação. Amém? Tem palavras que o Senhor lhe dá durante a semana, né? Quando estamos dormindo, quando estamos orando, né? E eu tenho tirado a palavra aqui. O Senhor tem conduzido assim. Mas tem palavras também que o Senhor vai dar na semana ou durante uma oração que eu também vou trazer aqui para o Sábado dos Sonhos. Então hoje é dia de sonhar. Mas essa palavra aqui é de exortação e eu creio que o Senhor vai me tomar neste momento. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas palavras, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu vou parar aqui no verso 25. Amém? Essa palavra aqui de Romanos capítulo 1 fala o quê? Da idolatria, né? E depravação dos gentios. Mas algumas podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com o Sábado dos Sonhos? Isso tem a ver que o Senhor, Ele nos chamou para o quê? Para dar glória a Ele. Amém? Então a humanidade, ela tem sido pior que Sodoma e Gomorra. A humanidade atual, ela tem se entregado às suas próprias paixões, aos seus desejos, certo?
Isso podemos perceber pelo homossexualismo, né? A homossexualidade, que ela está presente até no meio gospel. Temos visto aí esse cantor, o J.A., que ele tem se corrompido, né? Assim como outros também, a Priscila Alcântara, né? Gospel, né? Só que o gospel, ele não é o mesmo do que o Senhor Jesus nos chamou para ser, que é filho. Nós não somos gospels, nós não somos evangélicos, nós somos aqui, né, que eu falo específico para mulheres, somos filhas de Deus. E o Senhor nos diz para nos atentar, amém? Porque quando você deixa de sonhar e viver os propósitos de Deus para sua vida, amém? E vive uma vida de rebeldia, você entregue ao desejo do seu coração. E o coração, ele é o quê? Que fala lá em Jeremias 9. Acho que é Jeremias 9, se eu não me engano. Que enganoso é o coração. Mais corrupto que muitas coisas. Então, essas pessoas aqui, elas começaram a adorar, principalmente, que eu falo específico, na vida sentimental, a criatura. Certo? Olha o que fala aqui, 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e quadrúpedes répteis. E o Senhor entregou que a sua imundícia. Então, essas pessoas, né, elas começaram a adorar a criatura, em vez do Criador. Então, elas começaram a adorar os deuses gregos, né, a mitologia grega, né, que está nas religiões também de Buda. Elas começaram a exaltar essas divindades, né, que adoram o ventre, que adoram o deus Baal, o deus do sexo. Percebemos isso na mídia, né, conselheiros coaches, conselheiros baseados na mitologia greco-romana. Amém? E isso permanece. Foi nessa época também em que Paulo pregou. Essa palavra aqui é de Paulo. Paulo foi o único que disse: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. De Cristo. Então Paulo, ele imitou a Cristo. A vida dele foi entregue a Jesus. Depois que ele foi, o quê? Ele foi impactado com o encontro com Jesus na ilha de Patmos. Glória a Deus. Então essas pessoas começaram a fazer discursos, assim como nos dias de Noé. Poucos entraram na arca, só Noé e a família dele e os animais. O mundo, foi milhões de pessoas, foi anos e anos, né, século, falando que viria um dilúvio. Só que quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço, quem se manifestou. Então, essas pessoas começaram a andar como animais, porque a gente sem o Espírito somos como os animais. Precisamos nascer de novo na vida sentimental. O Senhor nos diz, como promessa, Ezequiel 36, que Ele dará um coração novo, um espírito novo. Ele disse em Ezequiel 36, no dia que eu te purificar, hoje, no dia que eu te purificar, está escrito que tu serás habitada. O Senhor me falou isso ontem. No dia que Ele te purificar, quando deixarmos de pensarmos como animais. Uma pessoa que está longe de Deus, que vive conforme o seu coração, ela está com uma mente carnal, terrena. Essa mente não pode agradar a Deus. A ira de Deus está sobre aqueles que escolheram entre si. Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Eles acham que sabem escolher. Amém? Não é porque, mas isso é injusto. Não, Deus é justo.
enquanto não entendemos a vontade de Deus em vários aspectos da nossa vida, estaremos com a ira de Deus. Porque ele diz, no dia que eu te purificar, no dia que ele te der um coração novo. Amém? Porque o encontro de almas é diferente do encontro, que a Silvia ensina no canal, que é o encontro que as pessoas têm de pele. Deus não vai deixar de abençoar, só que você tem que gerar Cristo todos os dias. A diferença é o quê? Que entendemos que estamos numa batalha, que haverá paz, é um relacionamento de paz, portanto é guerra. Por quê? Porque você está cumprindo a vontade de Deus, você está vivendo o propósito de Deus. Porque quando Deus faz, é diferente. Ele não divide a glória dele. Ele não divide. Então, a nossa sociedade, ela tem vivido debaixo da ira de Deus. E a homossexualidade é um dos frutos decorrentes da maldição. Amém? Porque hoje Deus coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Amém? Escolhamos a vida. E hoje o Senhor nos chama para sonhar. Sonhar o quê? A bênção de Deus. Orar o quê? Senhor, não me despreze na tua ira, nem no teu furor. Não me deixe levar pelos desejos nocivos do meu coração. Senhor, não me entregue à loucura, mas me entregue à vontade do Senhor. Muitos têm adorado nesses últimos dias anjos. Os falsos profetas, eles se manifestam por meio daquilo que eles viram, por meio de anjos. A teologia brasileira, em parte, ela se baseia em conhecimentos de divindades que está relacionado à filosofia desse século. Amém? E o Senhor nos chama. Os homens têm abandonado o amor pelas mulheres. Mas no meio dessa corrupção geral, como foi nos dias de Ló e nos dias de Noé, o Senhor ainda tem os seus escolhidos. Porque está escrito, Isaías 43, ao norte dá, ao sul não retenhas mais. Trarei das extremidades da terra os meus filhos e as minhas filhas. Isso também se aplica à vida sentimental. Então, não vamos nos voltar para esses conselhos humanos, mas de Deus. Noé andou com Deus. E hoje andemos com Deus. Porque está escrito no verso 20 aqui, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto como o seu eterno poder, como a sua divindade se entende claramente. Deus está falando que desde a criação, desde o que? A fundação do mundo se entende. Deus já falou que Ele sempre quis fazer. Ele está falando que isso se entende. Então, no dia do juízo, não vamos ter desculpa que Deus, Ele o quê? Ele já mostrou que Ele fez, que Ele já escreveu no livro dele. Ele está falando assim, que essas pessoas, elas sabiam, e é pior, porque elas são inculpáveis, porque a própria natureza é testemunha. Lá em Deuteronômio fala que até a natureza é testemunha da criação de Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele. Porque Deus não trabalharia a vida sentimental se Ele criou todas as coisas e cada fio do nosso cabelo está contado? Amém? Essa é uma palavra de exortação, mas de sonhar. Sonhar o quê? Fortemente. Sonhar que no meio de uma corrupção geral, o Senhor não se esqueceu de nós. Ele nos escolheu para estar aqui. Amém? Profetize sobre os 4 ventos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma aqui. Fica na paz do Senhor.